Vamos lá, obrigado, Bianca. A Jerusa está aqui também nos acompanhando. O Reinaldo, fala é sua agora. Bom, obrigado aí, boa noite. Os colegas e as colegas que me antecederam, acho que já tocaram em vários pontos. Desculpa, eu tive um pouco doente esses últimos dias, com a garganta inflamada, pode ser que prejudique um pouco a minha fala. Tocaram em vários pontos que eu considero que também vão estar presentes na minha fala, porque na Universidade de São Paulo, a gente também sofre há algum tempo com vários ataques por parte da reitoria e do governo do estado, mas eu acho que tem um quadro amplo, né, um quadro mais geral de ataques aos serviços públicos e aos funcionários públicos, é claro, mas eu acho importante destacar que é aos serviços públicos. Eu acho que é uma política dos governos no sentido de desvalorização mesmo do atendimento à população nas suas mais diversas esferas. Eu acho importante dizer isso porque muitas vezes o trabalhador que não é servidor público enxerga os servidores públicos, porque isso também é parte dessa política de tentar separar os trabalhadores, enxerga os servidores públicos como privilegiados, etc. E muitas vezes até não entende ou se coloca contra as nossas lutas, entendendo que as nossas lutas são lutas meramente corporativas, quando na realidade as nossas lutas, via de regra, elas são para manter o mínimo da estrutura dos serviços de atendimento à população. Na medida em que os governos precarizam as nossas condições de trabalho, na medida em que precariza os contratos de trabalho, inclusive, isso também vai ter um reflexo no serviço que a gente pode oferecer à população nas escolas, nos serviços de saúde, no próprio INSS, por exemplo, no acesso ao judiciário, nas universidades, etc. Então, eu acho muito importante colocar, primeiro, essa perspectiva da defesa do serviço público. Eu acho que esses ataques que o serviço público vem sofrendo, eles já vêm de muito tempo, pelo menos desde os anos 90, com mais força, e a ênfase maior dos ataques em dado momento, eu acho que depende muito também, tem dependido muito da capacidade também de organização e de reação do movimento, dos trabalhadores. Eu acho que a gente só não está numa situação pior em decorrência das inúmeras lutas que os servidores públicos travaram ao longo dessas últimas décadas, que foi o que levou, por exemplo, em alguns momentos garantir contratação, ainda que contraditórias muitas vezes, porque você abre contratação, mas ao mesmo tempo também abre mais processos de terceirização em muitos casos, enfim. Então, queria primeiro fazer esse apontamento geral. E aí, a partir disso, pontuar um pouco a situação da Universidade de São Paulo. Eu não sou um servidor assim tão antigo da universidade, estou lá há 10 anos. Na universidade em si, estou há um pouco mais de 15 anos, porque também antes fui estudante, e como estudante também acompanhei já um pouco dessas lutas. Então, pelo menos desde da primeira década dos anos 2000 aí. O professor Jorge com certeza acompanha também é professor de lá e é parceiro em várias lutas que o sindicato, que o Sintusp, que em conjunto com a DUSP, com os estudantes têm travado. Mas eu acho que na USP a gente, além dos ataques mais gerais do governo, que na minha interpretação, no caso das universidades, eles têm um forte caráter privatista, não que eu considere que o governo de São Paulo, por exemplo, tenha a intenção de vender pura e simplesmente a universidade, mas sim de fazer com que o seu conhecimento, o conhecimento lá produzido, seja cada vez mais atrelado ao mercado e ligar vários dos setores da universidade diretamente, passar aí sim diretamente vários dos setores da universidade para a iniciativa privada. Então, é uma forma também de privatização. Eu acho que é uma forte tendência à privatização das universidades, e a gente se enfrenta não só com a política mais geral dos governos, mas também com uma casta burocrática interna, né? Com as diferenças que existem entre a categoria docente e de funcionários, e mesmo dentro dos docentes, na verdade, tem vários docentes também, têm relações de trabalho bastante precarizadas. Então, na verdade, é uma parcela dos docentes da universidade, que são aqueles que compõem o centro do comando da universidade, que são normalmente setores que a gente chama da casta burocrática dentro da universidade, com a qual
os trabalhadores muitas vezes têm se enfrentado ao longo dos últimos anos. Eu acho que, particularmente desde 2014, a gente tem enfrentado um processo mais acelerado, um avanço nesse processo de precarização, com vistas, em muitos casos, à privatização mesmo, diretamente, da universidade. Então, só para colocar alguns dados, em números de trabalhadores efetivos, de 2014 para cá, a gente perdeu mais ou menos 4 mil postos de trabalho, seja pela via do processo de demissão voluntária que a universidade abriu, seja pelo fato de que desde 2014 foram congeladas novas contratações. Então, aqueles funcionários que se aposentaram, que eventualmente vieram a falecer, não foram repostos. Isso já vem gerando uma situação muito difícil de sobrecarga de trabalho dentro da universidade, que se liga a uma tendência que a universidade tem de tentar fechar alguns setores que eles consideram penuricários, mas são setores muito importantes, inclusive prestam serviços importantes para a comunidade interna e até para a comunidade externa, como, por exemplo, as creches da universidade, como, por exemplo, os restaurantes da universidade e o próprio hospital universitário, que nesse momento de pandemia vem demonstrando a sua importância, né, como parte do sistema de saúde, e que vem sendo muito sucateado pela universidade, particularmente desde 2014. Dentro do hospital da universidade também perdemos, salvo engano, acho que cerca de 400 ou 500 postos de trabalho ao longo desses 4 anos, desses 6 anos, desculpa. E essa situação cobra o seu preço agora, por exemplo, durante a pandemia, em que a demanda pelo atendimento à saúde tem aumentado bastante. Se liga a isso um processo forte de arroxo salarial, de 2014 para cá, a gente tem uma perda acumulada de pelo menos 20%, que vai se aprofundar agora com esse decreto, com a lei complementar do congelamento dos salários, e os ataques mais políticos, propriamente, os ataques democráticos aos direitos de greve dos trabalhadores. Em 2016, em particular, a gente fez uma greve de quase 2 meses e que uma parcela da categoria teve seus salários descontados e até hoje esses salários não foram repostos. O professor Jorge, inclusive, foi um parceiro importante nesse processo de denúncia desse desconto, porque, obviamente, você descontar o salário de quem está fazendo uma greve, que normalmente é uma greve longa, e ela é longa justamente porque a universidade não dá resposta, nem mesmo negocia, é um forte ataque ao direito de greve. Então, eu colocaria isso como elementos iniciais, que já eram desafios que a gente vinha acumulando, enfrentando dentro da universidade antes da pandemia, e que eu acho que nós vamos depois, nesse período, ainda durante a pandemia e pós-pandemia, ter que levar com mais força ainda e com mais unidade com todos os setores do funcionalismo, porque nós estamos, como eu disse no início, se no geral os funcionalistas vêm sendo muito atacados já há algum tempo, agora nós estamos diante de um governo que diz explicitamente que os funcionários públicos são seus inimigos, e que inclusive estão jogando uma granada no bolso dos inimigos. Então, a gente vai ter com certeza que travar fortes lutas unitárias cada vez mais para poder barrar esses ataques. Né? É isso, obrigado, inicialmente. Muito obrigado, Renato. Realmente foram muitos anos aí nessa batalha, né? Mas enfim, da USP. Depois a gente conversa mais sobre isso. Queria ouvir muito a Isabel, uma rodada, né? Então eu vou passar para o Reinaldo, para a Bianca e a Sandra depois para fechar. Pode ser assim? Diga lá, Reinaldo. Bom, eu tive que mudar de lugar aqui, porque eu tive um acidente na estrutura improvisada que eu tinha armado em outra parte da casa, que é parte até dos dilemas que a gente às vezes tem também nessa dinâmica de teletrabalho, de trabalho de casa, né? Que é o fato de que a gente não tem, muitas vezes, ou o equipamento ou as condições ergonômicas, etc., mas agora você ficou, né, com o visual intelectual, com os livrinhos, assim, agora eu pus os livros atrás, né? Então, que eu não comecei a live daqui porque o vizinho estava fazendo uma festa e aí aqui não tinha muito isolamento acústico. Mas aí o vizinho parou a festa e a minha estrutura improvisada caiu lá no quarto, então eu pude voltar para cá.
Bom, na verdade, assim, eu queria primeiro dizer que a forma como se deu o trabalho na pandemia, ela também tem diferenciações dentro do serviço público entre distintos contratos de trabalho, inclusive, que existem no serviço público. Porque a gente normalmente considera o servidor público aquele que é o servidor concursado. Mas, na verdade, o terceirizado também é o servidor público, ainda que em condições precárias de trabalho. E no caso da Universidade de São Paulo, eu imagino que isso também aconteceu nos outros órgãos, mesmo durante a pandemia, houve já uma diferença inicial de tratamento em relação ao direito à quarentena. A quarentena foi declarada no estado de São Paulo ali no final de março, a universidade seguiu, ainda que no início fez também já uma diferenciação entre os docentes e estudantes e os funcionários administrativos, porque primeiro liberou as aulas, né, e depois, 2 semanas depois, só concedeu também a quarentena para os trabalhadores administrativos. A gente, inclusive, teve que fazer uma paralisação para conseguir garantir isso, mesmo para os servidores efetivos, administrativos. E os terceirizados, por sua vez, tiveram uma situação muito desigual, porque a reitoria não garantiu o direito à quarentena integral para eles. Fez isso assim, deixou a critério das direções de unidade avaliarem. Algumas tiveram uma postura muito interessante e garantiu para todos os terceirizados. Outras direções de unidade mantiveram as atividades funcionando dos trabalhadores terceirizados, que no caso aqui da universidade são principalmente da área de vigilância e de limpeza, fizeram regimes de escala e tal, mas em alguns lugares, inclusive, os trabalhadores dos grupos de risco continuaram trabalhando. E as primeiras mortes por Covid na universidade se deram nesse grupo dos trabalhadores terceirizados da vigilância. E nós já tivemos o que a gente conseguiu apurar, porque a gente não tem tanta facilidade, às vezes, de saber os dados, pelo menos umas 5 mortes, possivelmente até mais, de trabalhadores terceirizados diretamente por Covid, desse período todo. Isso num primeiro momento. Depois, a diferenciação ficou ainda mais grave, porque no final de maio, a reitoria editou uma portaria que estabeleceu o corte dos contratos de trabalhadores terceirizados, na verdade, das empresas, que, por sua vez, repassaram aos trabalhadores, obviamente, de até 25% dos contratos, o que já levou a uma série de demissões de trabalhadores terceirizados. Nós, do Sintusp, fizemos um ato virtual na ocasião, inclusive o próprio professor Jorge foi parte desse ato, e vários outros intelectuais e juristas, enfim, e entidades, né? Fizemos a denúncia, inclusive nos órgãos institucionais da universidade, etc., mas infelizmente não tivemos condições de reverter esse quadro, porque também a gente tem alguma limitação, infelizmente, porque o Sintusp é um sindicato que historicamente impulsionou a luta dos trabalhadores terceirizados, porque, como eu disse no início, a gente acha que os trabalhadores terceirizados são também servidores públicos e deveriam ser representados pelo nosso sindicato, mas infelizmente tem amarras legais até, né? A gente já sofreu, inclusive, processos judiciais dos sindicatos que formalmente representam esses trabalhadores, que, no geral, são sindicatos que não fazem, de fato, a luta, né, em defesa desses trabalhadores. E recebemos não só processos judiciais, mas, inclusive, ameaças físicas em alguns momentos aí no passado. Então, a gente formalmente não representa esses trabalhadores, mas apesar disso, a gente tentou fazer, nas condições que a pandemia também nos limita, a luta para garantir esses empregos, mas já tivemos várias demissões desses trabalhadores. Então, acho que essa é uma primeira questão. Segundo, eu acho que há uma diferença, obviamente, entre os trabalhadores do serviço público, daqueles serviços que são considerados essenciais durante a pandemia, e aqueles que são serviços que são importantes para a população, é claro, mas que, num momento de pandemia, podem ter os seus prazos estendidos ou podem ser realizados de outra maneira, de maneira remota, etc.
No caso da USP, da universidade, a gente tem os dois casos. A maior parte dos serviços podem ser feitas ou de casa ou podem ser suspensas durante o período de pandemia e foram até o momento. Mas alguns setores em particular que tem dentro da USP, em especial de saúde, que é o caso do hospital universitário, é considerado serviço essencial. Então, obviamente, a gente mesmo defende que eles devem funcionar. Então, eu acho que também houve primeiro essa diferença entre os serviços essenciais e os não essenciais. E aí, particularmente no caso dos serviços essenciais, que aqui, como eu disse, é principalmente da área de saúde, particularmente no hospital universitário, embora a gente ache justo e legítimo e necessário que eles funcionem, mas é preciso dizer que a precarização de anos cobrou o seu preço agora, porque a demanda aumentou muito e o número de funcionários já não correspondia a isso. E, para além disso, a gente, embora defenda que esse serviço continuasse, mas, por exemplo, os grupos de risco deveriam ter sido liberados, porque, como as outras companheiras da área de saúde já falaram, os profissionais da área de saúde são muito suscetíveis ao contágio, vários, inclusive, já morreram. Acho que o Brasil é o país que mais matou profissionais de saúde na área por Covid, né? Então, a gente, desde o início, na luta do Hospital Universitário da USP, defendia a liberação dos profissionais em grupos de risco do hospital e que fosse aberta a contratação emergencial. E aí, não necessariamente também precisaria ser por concurso em si, né? Mas fosse aberto um regime de contratação emergencial para suprir a demanda, e a universidade fez vistas grossas e nem mesmo nos atendeu, só foi nos atender depois de 3 atos públicos, de denúncias no Ministério Público, etc. Inclusive, nós tivemos inúmeros contaminados dentro do hospital universitário. Hoje, a situação do hospital está um pouco melhor, inclusive com mais garantias de EPIs, com início de processo de testagem, ou seja, só agora, em julho, a gente conseguiu garantir a testagem de todos os funcionários do hospital, depois de meses de pandemia, mas depois de muita luta que a gente teve que travar dentro da universidade e levando essa luta para fora também. Isso eu acho que é a expressão dessa precariedade, ou seja, ao mesmo tempo que se faz o discurso de que os profissionais da saúde são profissionais essenciais e de que têm um trabalho elogiável durante a pandemia, na prática não foram dadas as condições para isso até agora, inclusive. Aliás, agora elas só se precarizam ainda mais. Então, eu acho que é importante registrar essa luta do Hospital Universitário da USP, que segue, inclusive. E, para tentar ser sucinto agora, eu diria o seguinte: eu acho que nós estamos num momento que é um momento muito crucial, é um momento em que está posto um desafio muito grande para nós do serviço público e para os trabalhadores de maneira geral, obviamente. Mas eu acho que os trabalhadores do serviço público, neste momento, têm uma tarefa nesse momento crucial. Eu digo que é um momento crucial porque nós estamos diante, desde o início da pandemia, o governo federal, o Bolsonaro, teve uma postura negacionista, como vários de vocês e várias de vocês já colocaram, uma postura absurda, genocida, já desde o início, já dizendo que tinha que abrir a economia, que a economia era a prioridade e que a pandemia era um exagero. Então, ele fez essa disputa ideológica, inclusive na sociedade, desde o início, era claro. Os governadores ficaram ali no meio termo, né? Falaram, não seguiram o Bolsonaro, falaram, não, a pandemia existe, vamos combater a pandemia, mas nunca nenhum dos setores públicos garantiu, de fato, uma quarentena geral para a população. Houve em alguns estados a quarentena, mas ela não foi geral, até porque a situação que a gente vive no país, uma desigualdade tão grande que a gente tem no país, para que houvesse uma quarentena geral, exigiria um nível de investimento do Estado muito grande para garantir condições reais para que os trabalhadores informais, os desempregados, pudessem, de fato, ter uma quarentena. Nem mesmo o auxílio, que é indigno, de R$600, foi garantido desde o início e muitos trabalhadores tiveram dificuldades para acessá-lo e agora, inclusive, querem acabar com ele. O que demonstra a má vontade do Estado brasileiro e do poder público de maneira geral, em garantir de fato as condições para uma quarentena geral e efetiva que teria sido
um mecanismo que poderia, talvez, ter controlado o estágio da pandemia. Isso não ocorreu, e agora os governadores, na sua grande maioria, já entraram na onda também de que não tem mais o que fazer e tem que reabrir a economia mesmo, ou seja, quase ninguém mais fala em quarentena real, em estender o isolamento. Agora é só flexibilizar um isolamento que nunca foi geral, de fato. Eu acho que é um momento crucial nesse sentido, porque quer se impor essa ideia de que não tem o que fazer, de que quem morrer, morreu e quem viveu, viveu. Ou seja, é o oposto da luta que a gente está vendo no mundo, que é o das nossas vidas importa, uma luta muito importante do povo negro, e, enfim, principalmente do povo negro, que é massacrado desde sempre, inclusive pela Covid agora, por conta das condições materiais em que vive, etc., e do racismo estrutural que tem na sociedade, mas que eu acho que os trabalhadores poderiam incorporar como sua demanda, obviamente, né? Nossas vidas importam. E que os governos querem impor como ideologia que as nossas vidas não importam. Que tudo bem ter um índice de 1.200 mortes por dia, é normal, é o novo normal, né? Como querem tentar impor. E eu acho que o serviço público tem um papel importante porque é o setor que, neste momento, que de fato teve, pelo menos servidores efetivos, teve quarentena na maior parte dos órgãos, e que agora o Estado está reabrindo, na maior parte dos órgãos também. Então, eu acho que essas lutas que a gente está começando a ver, como essa greve sanitária do Judiciário, do INSS, do IBGE, que vocês falaram, e outras que podem ocorrer, e principalmente da educação, podem ser cruciais para inverter um pouco essa lógica, para colocar os trabalhadores em movimento e talvez fazer com que a gente consiga ganhar o conjunto dos trabalhadores também, os informais, os desempregados e os da iniciativa privada, de que é necessária a defesa da vida e de que as nossas vidas importam, para que a gente rompa com essa tentativa de passar como de barato, que é isso mesmo, e que nós vamos daqui até quando tiver uma vacina, que espero que seja ainda esse ano, mas pode ser só no meio do ano que vem, ou pode até nem ter uma vacina, porque, enfim, a gente sabe como é esses negócios de vírus, que até lá a gente vai ter 1.200 mortes, 1.000 mortes ou mais, porque é bem possível que com toda essa flexibilização, com a volta às aulas, etc., esses números aumentem significativamente, e de que isso tudo a gente tem que aceitar calado. Então, eu acho que é muito importante essas lutas para que elas possam, eventualmente, a vitória delas é muito importante para apontar que é possível, que é necessário a gente lutar, principalmente nesse momento, eu acho que é a prioridade em defesa da vida. E para fechar mesmo, porque já que não vai ter oportunidade de outra fala, eu acho que, obviamente, a gente também vai ter que ligar em toda a discussão que a gente fizer, até para poder dialogar, principalmente com os trabalhadores informais e com os trabalhadores da iniciativa privada, mas também com a nossa categoria, que neste momento eu acho que ainda não sente tanto o impacto da Lei 173, porque a Lei 173 congelou os salários, né? E muita gente diz, bom, pelo menos a gente não está tendo cortes, etc. O que é uma verdade parcial, porque, na verdade, congelar os salários é também uma forma de corte com o aumento da inflação. Inclusive, me parece que o governo já está se preparando para um aumento galopante da inflação, querem até por moeda aí de nota de R$200, né? Me parece que já é um indicativo que eles estão achando que a gente já vai ter um aumento da inflação grande no próximo período. De qualquer modo, eu acho que a gente tem que ligar, obviamente, essa luta em defesa da vida e ampliar essa perspectiva para a luta em defesa das nossas condições de salário, de vida e de renda, enfim, propriamente dito, ou seja, para a luta em defesa do emprego e da manutenção dos nossos salários e das nossas condições de vida, que na verdade, na minha opinião, se traduz com uma disputa na sociedade sobre quem deve pagar os impactos dessa crise, que é uma crise que já vinha acontecendo, a crise do sistema capitalista, que a pandemia, obviamente, aprofunda essa crise, mas quem paga os impactos? Essa semana viralizou a resposta do Altino, que é um dirigente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e membro da CSP com Lutas, que é também a central que o Centus faz parte, justamente em que ele denunciava a desigualdade social enorme que tem no país, quando lá o repórter da Globo tentou passar a ideia de que as greves não eram, que era um absurdo fazer greve durante a pandemia, e o Altino respondeu que absurdo era, durante a pandemia, os bilionários ficarem 27% mais bilionários no país,
enquanto os trabalhadores perdiam seus empregos e a renda, etc. E que, nesse sentido, a luta dos metroviários era uma luta para garantir, para manter o seu nível de vida, etc. E eu acho que essa resposta só viralizou porque ela pega justamente ela faz uma denúncia que é muito importante e que eu acho que a gente vai ter que entrar nessa disputa na sociedade, que não é natural que são os trabalhadores que têm que pagar pela crise, isso é uma opção política. É uma opção política, no caso do governo federal, declarada desde sempre. O Paulo Guedes tem a política assim, explícita, mas que eu acho, inclusive, que, infelizmente, a oposição parlamentar que existe aí também não tem uma diferença tão de fundo em relação a quem paga pela crise. Ela pode ter diferença de grau, né? Tipo, não, vamos cortar menos, mas de fundo também talvez não tenha uma diferença tão grande. Então, cabe a nós, da classe trabalhadora, entrar nesse debate na sociedade, de que não é uma escolha natural, que não é natural que que todos os trabalhadores tenham que pagar por isso, que os trabalhadores têm a necessidade de manter o seu nível de vida e os seus empregos, os seus salários, e que quem tem que pagar pela crise são aqueles que a geram, que são os grandes capitalistas, os banqueiros, os grandes empresários, e que, por isso, a gente precisa fazer uma luta unificada do serviço público, mas também com o conjunto da classe trabalhadora em defesa aí dos nossos direitos. É isso, então, talvez tenha um tom mais inflamado nesse final, mas porque aí já pego tudo que eu tinha para falar. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, cumprimento mais uma vez aí as colegas, sobretudo. Depois a gente faz os agradecimentos. Depois a gente faz o tchau, Renato. Obrigado, viu? Bianca. Olá. Então,